Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da TV AD Belém em parceria com a Rádio AD Belém FM 88.7, transmissão simultânea para você não perder nada nem no YouTube e nem na rádio. Eu sou Dário Nascimento e estou aqui hoje para bater um papo com você e com os nossos convidados a respeito de um tema muito importante. Nós estamos no mês de novembro e, aproveitando a ocasião do Novembro Azul, nós vamos falar a respeito de alimentação saudável e exercícios físicos, para falar para você, homem, da importância de você manter essas duas áreas muito importantes da sua vida, da sua saúde em dia. E para bater esse bate-papo, nós temos duas pessoas muito especiais aqui, uma nutricionista e um personal trainer que vai te dar dicas importantes de saúde aqui. Eu quero já apresentar para você. Eu tenho aqui comigo a Jennifer Fernandes Ávila. Jennifer, muito bem-vinda aqui ao estúdio da TV AD Belém, da Rádio AD Belém. É um prazer receber você. Muito obrigada pelo convite. E também tenho aqui à minha esquerda o Flávio Abraão, que também vai bater um papo com a gente. O Flávio, ele é bacharel em Educação Física e vai falar a respeito desta área importante com você. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Eu que agradeço aí o convite e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bem. A Jennifer Fernandes Ávila é nutricionista especializada em emagrecimento e desinflamação do corpo, obesidade e doenças associadas. Já o Flávio, ele é bacharel em Educação Física pela Universidade Mackenzie, especialista em qualidade de vida, com ênfase na saúde do homem. Então, portanto, sejam muito bem-vindos ambos aqui. É um prazer recebê-los. Foi tranquilo para chegar aqui hoje, gente? Foi tranquilo. E obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, o seu carinho com a gente. E aí, Flávio, foi tranquilo para chegar? Tudo em paz? Graças a Deus, cheguei bem. O trânsito de São Paulo, ele diz a respeito um pouco do que foi o dia hoje, mas graças a Deus estamos aqui. Esperamos fazer o melhor para os nossos ouvintes e essa entrevista, nesse bate-papo aqui, que a gente possa transparecer bastante o nosso conhecimento a fundo dentro do que a gente quer mostrar para todos que estão nos ouvindo. Muito bem, gente. Então, portanto, nossos convidados aqui apresentados, você já percebeu, né? Temos uma nutricionista e um profissional da área de educação física para deixar você, ok aí com a sua saúde. E a partir de hoje não tem desculpa, hein, gente? Eu quero você se alimentando corretamente e também se exercitando corretamente, né? Fala aqui uma pessoa, né, que está totalmente em falta com os exercícios físicos, né? Tô dando esse puxão de orelha aqui no nosso telespectador, mas é claro, eu também quero aprender muito e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com os nossos queridos aqui, convidados especialistas das duas áreas e vão nos ajudar bastante. Bom, eu quero começar, Jennifer, com você, primeiras damas, né? E a Jennifer estava me falando que ela já veio homenageando, né, o mês de novembro, Novembro Azul, né? Por isso ela veio de azul, não é verdade? Isso mesmo. Para a prevenção aí do câncer de próstata da saúde masculina. Muito bem, portanto, ela veio aí, olha, para conscientizar, tá certo? Você, homem, da importância de cuidar da saúde. Eu agradeço demais, mais uma vez, Jennifer, a sua gentileza e a sua simpatia, o seu cuidado aí, até com o look, né? Olha que legal, né? Obrigada. Então vamos lá. Jennifer, qual a dica para quem está reeducando, fazendo uma reeducação alimentar, está aí querendo dar esse passo importante, que não é fácil, né? Tem gente que pensa que é fácil, mas não é. Então, qual a dica para a pessoa que quer fazer essa reeducação alimentar e ficar aí, de bem com a balança? É importante a gente pensar na saúde como todo, não só na parte estética, no físico, e fazendo boas escolhas, né? Escolhendo os alimentos naturais, os alimentos que a gente pode, eu falo, né? Aquele que a gente pode plantar, colher, pegar direto do pé. E eu falo que são coisas que Deus deixou na natureza pra gente. Então, esses são os mais naturais. Esses que são os que devem ser consumidos. E os alimentos que a gente deve ter mais cuidado ou até mesmo evitar são os alimentos industrializados, processados, a partir do momento que já passa por um processo de indústria, mercado, tem produtos adicionados, produtos químicos, então corantes, conservantes, até o próprio açúcar, né? Açúcar de vários tipos, a própria gordura.
E que são os biscoitos, bolachas, né, recheadas. Ah, não, peraí. Bolacha recheada também? Também, principalmente. Poxa a gordura vida, tem a gordura trans, né? Acabei me Então, entregando aqui, né? Eu gosto de uma bolachinha assim, com aquele recheio no meio, sabe? e além do açúcar, né, tem a gordura também. Então, né, são alimentos que a gente deve até evitar, né? Eu falo cuidado porque comer de vez em quando, né, uma vez ou outra, não tem tanto problema. Poxa, mas agora você me deixa mais tranquilo, né? Mas lembrando que é bom sempre preferir o mais natural possível, o mais saudável. E assim, sempre lembrando que é importante, quando a gente começa, igual você falou inicialmente, né? Que é difícil mesmo ter uma disciplina, tanto alimentar quanto para atividade física. Então, o que eu falo, eu oriento assim, é ter paciência, persistência, ter o objetivo, ter foco e ter a constância. A constância eu acho que até é o mais, além de tudo, né? Eu acho que a constância é o mais importante, porque às vezes a gente pensa, começa no primeiro dia, aí não deu alguma coisa certa ali da sua rotina na alimentação, e aí você já pensa em desistir. Então, assim, eu acho que a constância é muito importante. Não deu certo no primeiro dia, tenta em outro dia, tenta mais um, né? E vai tentando, dando pequenos passos, um dia de cada vez, né? Então, eu acho que isso são coisas importantes que a gente deve pensar aí para começar. E até falando agora na linguagem cristã, né? Sim. A gente entrega tudo para Deus, né? Todas as nossas dificuldades, todas as áreas da nossa vida. Eu acho que é importante também nessa questão da mudança de hábitos, inclusive na alimentação agora, né? Inclusive na alimentação, eu acho importante a gente entregar para Deus. Senhor, me dê sabedoria para quais alimentos que eu posso escolher, que eu posso consumir, me dê a constância. Então, vou colocar isso em oração mesmo, igual a gente coloca outras áreas da nossa vida. Então, por isso eu pergunto. E também gostei da questão da constância. Ó, já marquei aqui essa palavra aqui na minha pauta, constância. Legal. Porque eu quero marcar aqui essa palavra e pensar mais sobre ela, viu? Legal, legal. Flávio, vamos colocar você aí nesse bate-papo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de como iniciar, né, uma atividade física, de como inserir, né, essa atividade física na rotina daquela pessoa que ainda não pratica, mas que fica ensaiando, fica esboçando fazer esse início, mas não sai do papel, né? Então, sim, eu pergunto para você, por que inserir atividade física na rotina é tão desafiador? Bom, mais uma vez agradecendo, né, o convite. E é um prazer de estar batendo esse papo com vocês, né, Jennifer, Dário. Uma coisa que a gente precisa entender é que primeiro vem uma coisa chamada decisão. A gente precisa primeiro ter uma escolha em querer fazer aquilo que a gente precisa. Isso vem como um trabalho de conscientização da nossa parte aqui, com os que estão nos ouvindo, estão nos assistindo agora, porque o que acaba acontecendo é de não entender a importância, por que e como a gente deve inserir essa atividade física. No contexto do dia a dia, uma gestão bem feita do tempo, você com 20 minutos já consegue fazer uma atividade física. Olha só, 20 minutos, hein? Apenas não é nada. 20 minutos, isso a gente está falando no mínimo, né? Mas 20 minutos a gente está falando no mínimo, mas podendo acrescentar pelo menos mais uns 30 minutos. Então, em torno de 20 a 50 minutos, a gente consegue fazer uma atividade física que vai fazer com que a gente possa prevenir outras doenças. E algumas pessoas que já estão com algum tipo de enfermidade ou estão com algum tipo de doença, elas conseguem fazer a reabilitação, muitas vezes, disso com atividade física. Algumas pessoas que estão se prevenindo, que já estão se exercitando, elas conseguem até atingir uma melhor performance. Porque a gente tem que entender que nós, como seres do Senhor, somos tricotômicos. Então, a gente é formado de corpo, alma e espírito. Então, a valorização que a gente precisa ter para o corpo, ela é fundamental para que a gente possa continuar exercendo outras atividades do dia a dia. Flávio, eu fiz uma expressão numérica aqui, tá certo? Ó, você que está nos ouvindo aí pela ADFM 88.7,
Eu quero lembrá-lo que nós também estamos pelo YouTube da TV AD Belém, tá certo? Então digita lá no YouTube TV AD Belém, siga lá o nosso canal também, tá certo? Nós estamos com imagens, tá? Para você que está no rádio e para você que está nos acompanhando aí no YouTube, eu fiz uma expressão numérica aqui, ó. 20 mais 30 igual a 50. Olha máximo. aí. Perfeito. Olha só, então 20 minutos iniciais, você que está começando, né? Para quem está começando a praticar ou está esboçando, fazendo aquela... Tá ensaiando, né? Tá ali, ó, na segunda-feira eu começo. Na segunda-feira eu começo e nunca começa. Então, pensa em 20 minutos e estenda depois para 1 hora aproximadamente aí, Não né? precisam ser todos os dias, né? A gente vê que muitos estudos já nos mostram que no mínimo de 20 minutos de atividade física por dia. Agora, para quem está começando, 3 vezes por semana já é um bom start para poder começar e não é algo tão desafiador quanto parece. Tá certo, então, olha só, já acrescentei ali mais um número aqui na minha expressão numérica, na minha continha aqui. Então vamos lá, resumindo, ter decisão, né? Mais uma palavrinha aí que você pode anotar aí no seu vocabulário. Decisão, constância, né? Palavra que a Jennifer citou. 20 minutos iniciais para quem não faz nada, Sim. É aquela pessoa sedentária. Então, 20 minutos iniciais, depois mais 30 minutos com o decorrer do tempo, né? Vai acrescentando 3 vezes por semana. Aí você praticando aí praticamente 1 hora de exercício, 3 vezes por semana, vai chegar aí num resultado legal, Ótimo. Né, Flávio? Muito bom, muito bem. E quais exercícios, Flávio, você recomenda para aquela pessoa sedentária? Poxa vida, ela tá ensaiando, tá esboçando, não sabe. Ela olha para academia, vê aquelas pessoas já, né? Já bombadas, já tá ali acostumadas, né? Ao treino, né? E já tem uma configuração física diferenciada. Às vezes desanima, né? Puxa vida. Quais treinos você recomenda? Quais exercícios você recomenda nesse início? A gente tem que analisar algumas situações. Por que procurar fazer atividade física de início, né? Então a gente procura para poder exercitar uma melhor saúde. Quando a gente vai trabalhar o nosso físico em função disso, a gente tem situações cardiológicas, né? Questões fisiológicas, né? Hormônios. E também temos aí situações ortopédicas, né? Trabalho das articulações, musculares. Então todos os sistemas do nosso corpo estão envolvidos na atividade física para um bem do corpo. Os exercícios cardiológicos, os exercícios musculares, não só os aeróbicos, como o treino resistido, que seria o treino de força, eles são muito indicados. Todos os exercícios aeróbicos, dependendo como se encontra o estado de condicionamento físico do praticante, é bem-vindo, né? Então, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma bicicleta, seja uma escada, seja pular corda, qualquer atividade física aeróbica que envolve mais o sistema cardiopulmonar, ela é uma atividade física bem-vinda para que tenha prevenções de doenças como, por exemplo, colesterol, aumento de triglicérides, algum tipo de cirrose hepática e diabetes. Os exercícios musculares de treino resistido também eles oferecem bens cardiológicos, mas a gente vê através do estudo que o homem, quando ele exerce ou quando ele exercita a capacidade física, força dentro da rotina dele, ele consegue fazer outras atividades do dia a dia dele simples, como, por exemplo, levantar e sentar de um sofá, sair de um carro, subir no ônibus, ajudar a pegar as compras do mercado quando chega em casa. Então, eu recomendaria exercícios cardiológicos, esses que eu acabei de citar, e para exercícios de força, eu super recomendo para todos fazerem exercícios de musculação. Exercícios de musculação, treinamento resistido, treinamento de força, que vai ajudar não só no ganho de massa magra, mas no preparo das articulações e nessa capacidade física de força e resistência que a gente pode estar
utilizando no nosso dia a dia. Muito bem, Flávio. Dando dicas importantes aí, porque a gente usa no dia a dia, a gente está em movimento, né? Você deu exemplos tão básicos do cotidiano, né? Tirar uma compra do carro. A Jennifer deu até um sorriso, olhou assim. Adorei. Né? Será que tem aquele camarada, né, que faz a compra, ele acha que o papel dele é só dirigir, né? Chega em casa, a mulher que se vira e vai tirar lá as sacolas do carro. Então, assim, um exercício físico que ele vai contribuir, né? De repente, você vai pegar uma sacola mais pesadinha ali e pode lesionar o braço, lesionar a coluna, né? Sim. E a gente tem que estar em ordem, né? Tem que estar com o corpo preparado, portanto, para fazer esses movimentos que são tão simples, né? Do dia a dia. A gente vai se condicionando fisicamente para isso, né? As funcionalidades do nosso físico, elas são treinadas, elas são preparadas justamente para isso que você acabou de citar. Para detalhes do dia a dia acontecerem de forma natural, sem ter um perigo de lesão, sem ter um perigo de queda, sem ter algum perigo de, às vezes, a pessoa se ausentar de alguma atividade que ela deveria fazer por conta de um preparo físico. É que falando nesses exercícios também de dia a dia, eu acho super importante, porque com filhos também, né? Igual a gente se movimenta o tempo todo e às vezes até para pegar a criança, e aí pode dar mau jeito mesmo, às vezes acontece. Então isso é muito importante mesmo. Esse cuidado com criança, com rotina de casa, achei super legal também. Eu posso dar um exemplo, né, de alguns irmãos que muitas vezes têm um propósito de subir no monte e orar. Já teve casos de irmão que deixou de ir por conta de dor na coluna, de problema no joelho. E por quê? Porque às vezes não está condicionado a fazer isso. Então, espiritualmente, né, a gente, lembrando que a gente é formado de corpo, alma e espírito, espiritualmente a gente vai buscar, né, a nossa alma está em função daquilo, mas e o nosso corpo? Como é que a gente está? A gente está preparando ele também? Então é importante a gente se condicionar fisicamente para exercer atividades, inclusive voltadas para a obra do Senhor. Olha só que interessante, né? A nossa vida, ela se completa, né? Num todo. Então, fazer exercícios não é só uma questão de estética. Se alimentar bem também não é uma questão só também de estética, de ter esse reflexo no físico, no visual, né? Existe todo um outro trabalho que é importante, que se completa, né? Como o Flávio falou, somos corpo, alma e espírito, e tudo precisa estar em harmonia, tudo precisa estar bem harmonizado, não é verdade? Muito bem, então vamos caminhando aqui no nosso bate-papo. Eu quero lembrá-lo que você acompanha uma conversa sobre saúde e atividade física voltada para o homem. Nós estamos direcionando essa conversa para o público masculino, visando aí que nós estamos no mês de novembro e o Novembro Azul. Temos tantas campanhas e nós também nos preparamos para dar essa contribuição, né? Nossa produção, a nossa equipe trabalhou bastante para que esse bate-papo pudesse ser totalmente especial e voltado para você, homem, você que precisa se cuidar, se alimentar bem e também praticar exercícios físicos. Então nós estamos aqui na 88.7 FM, a DFM, e também pelo YouTube para te dar esse recado muito importante neste dia de hoje. Então eu te peço um favor. Compartilhe essa transmissão para mais pessoas, para aquele seu tio, aquele seu tio querido, né? Aquele seu irmão que está paradinho, não quer fazer exercício, ou aquele amigo que precisa se conscientizar. Indica para ele este bate-papo que a gente vai dar um jeito de ajudar essa pessoa a se movimentar com bastante cuidado e tendo, claro, sempre em mente que é muito importante a gente cuidar do nosso corpo para que a gente tem um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Mas eu quero conversar, Jennifer, agora com você, fazer essa pergunta para você. Para quem treina, para quem já está iniciando, né? Ou já que tem uma rotina de academia, né? O que você recomenda para essa pessoa se alimentar? O que essa pessoa precisa comer antes dos treinos? Antes dos treinos, normalmente eu indico o carboidrato, porque o carboidrato vai fornecer a energia para praticar atividade física. E a proteína, porque a proteína vai fazer essa recuperação muscular e ajudar no desempenho físico. Principalmente quando for atividades que precisa de energia mais rápido, como
corrida, ciclismo, natação, maratonas, a gente precisa de um carboidrato de açúcar mais rápido, que está presente nas frutas, é a frutose, o açúcar natural. Então, você pode consumir ou a banana, uva, melancia. E a banana, eu indico até a banana, além de ser prática e fornecer essa energia rápida, ela é rica em potássio. O potássio ajuda também a diminuir as câimbras aí durante sua atividade física. E a melancia também é uma fruta legal, porque além dela hidratar, ela também fornece energia mais rápida. E tem o mel, que tem o açúcar natural também. O mel pode ser consumido para dar essa energia rápida. E também o café, né? Aquele estimulante. Também para quem é acostumado a tomar o café também pode consumir, que vai dar essa energia rápida também, além de mais atenção pro treino. Tô gostando. Até aí não tá tão complicado, né? Não, até aí não. Até aí tá tudo tranquilo. O café, a banana, né? Não tá muito fora. Tudo certo. O açaí ele é rico em potássio, magnésio, então também é legal. Mas assim, gente, o açaí puro, natural, sem acrescentar todos aqueles ingredientes, né? Banana, leite condensado. Já tô pensando naquele, né, aquele copão, né, e acrescentar o cupuaçu ali, aquele sorvete. Então, imagina. Não é isso que você está falando? Não, porque quanto mais ingredientes você colocar, mais calórico vai ficar, né? Por mais que você vai treinar, não faça isso, é só o açaí mesmo. Ainda continuando a falar de pré-treino, né? Tem os alimentos também, que é para exercício de longa duração, uma energia de longa duração, que é para, por exemplo, para musculação. E aí você pode consumir o carboidrato também, mas agora o carboidrato complexo, que é rico em fibra, o carboidrato complexo, associado também a ainda uma leve proteína. Então você pode consumir a aveia, pode consumir a batata doce, os pães integrais associados a uma proteína. Então, por exemplo, queijo branco, ovos, ou frango desfiado, atum. Então, sempre associando, né, uma proteína, porque pela mesma questão que a gente falou, o carboidrato vai dar energia, agora com fibra para uma longa duração, associado a essa proteína. Então, são alimentos aí legais para consumir ainda no pré-treino, tá? E no pós-treino... Isso, exatamente. Eu queria chegar lá, mas pode me falar, pode responder aí. E no pós-treino, acaba ficando parecido, porque você vai precisar novamente da energia que você perdeu na atividade física, né? Repor aí o glicogênio, então você vai precisar do carboidrato, associando a uma proteína de novo para sua recuperação muscular pós-atividade. Então, quando você faz um lanche mais rápido, você pode, de novo, consumir um pão integral associado a uma dessas proteínas que a gente já falou anteriormente, ao ovo, ao queijo, ao frango. Consumir legumes e verduras que são ricos em fibras também. Ou se for uma refeição mais completa, um almoço, aí você pode consumir o arroz integral, o feijão, a proteína magra, né? E associar também a legumes e verduras que são ricos em fibras, mas aí é uma refeição mais completa, tá bom? Ah, ótimo. Olha só, você marcou aí, você fez a lista direitinho? Então fica atento aí, porque temos mais dicas agora com o Flávio. O Flávio Abraão, ele vai nos dizer aqui também o que é importante, né, na hora do treino. Você recomenda, eu já ouvi falar de refeição pré-treino e pós-treino. A Jennifer acabou de falar aqui. E durante o treino, pode comer? Olha, ainda a gente vê que dependendo de algumas pessoas, vai depender muito do nutricionista, do que o médico pode recomendar. Mas, dependendo da atividade física também, é importante um intratreino, né? De repente, uma atividade... me surpreendi porque aqui. assim, vamos lá, o Dário, a Jenny, acho que a gente vai concordar comigo. A gente tem hoje uma deficiência muito grande aqui na região da Grande São Paulo, por conta da demanda de trabalho, de estudo, parar para beber água. Hidratação, por exemplo, que é uma situação que a gente não precisaria encontrar somente no treino, durante, mas a gente poderia encontrar antes e depois também.
Um maratonista, por exemplo, ele vai precisar de um intratreino, às vezes, de repente, um suplemento, um carboidrato como fonte de energia também. Mas essas questões são mais voltadas para nutricionista. A gente acho que há de concordar, porque ele vai dosar a quantidade e o momento que você precisa de colocar isso, né? E hoje os suplementos estão muito em alta, a gente vê que tem alguns intratreinos como a maltodextrina, tem às vezes algum isotônico, mas isso tudo com recomendação, né, de um nutricionista, né? E a hidratação é fundamental. Eu acho que tudo em exagero faz mal. Também não vou tomar 3, 4 litros de água durante o treino. Tem que consumir isso mais ou menos durante o dia. Dependendo da pessoa, dependendo do peso dela, dependendo, enfim, de alguns fatores. Então, quando a gente joga uma resposta assim, do que depende, ela abre um leque grande. Mas a gente começa a resumir na seguinte situação. A questão de equilíbrio também, né? É importante a gente acabar, sim, se alimentando antes, depois, como a Jennifer citou, mas durante o treino, como às vezes a pessoa vai ficar ali entre 20, 50 minutos, no máximo 1 hora, eu falo com bastante ênfase isso, porque dependendo do praticante de atividade física, e eu falo pela maioria das pessoas, 80% das pessoas, elas querem realmente qualidade de vida e saúde, até por uma questão de autoestima, né? Às vezes uma questão estética também, né? Ela quer colocar um vestido, né? O homem, ele quer colocar um paletó, uma gravata para poder cultuar o Senhor, ele quer, né? Entrar no paletó, né? Quer colocar a gravata sem ficar sufocando ele. Então ele precisa entender que não precisa também ficar muito tempo fazendo atividade física. Se ele separar ali mais ou menos esse momento, já é o suficiente. Agora a questão de alimentação, eu passo a bola de novo para a Jennifer, porque eu acho que é importantíssimo a gente compartilhar isso com um profissional que já é mais qualificado, né? Eu acredito que a hidratação, dependendo da atividade física, sim, mas aí a gente abre leque para mais discussão, né, Jennifer? Não, mas é isso que ele falou mesmo, depende muito, né, da duração da atividade física. Sim. Então, isso que ele falou é exatamente... Porque não tem muito durante o treino mesmo, né? Não tem muito como você, além da hidratação, ou a barrinha, igual ele falou mesmo, pra fornecer energia ali, de exercício de longa duração. Aí sim, né? Mas... Caso depende mesmo de cada organismo. Você vê uma pessoa que é diabética, por exemplo, dependendo do momento que ela tem que colocar uma glicose, alguma coisa ali para poder ter como sustância para não ter uma hipoglicemia ou para ter alguma coisa nesse sentido, aí vale a pena, mas eu acho que nada assim exagero e é aquilo que a gente falou, cada caso é um caso, né? Então depende. Aí tem um ponto importante, Flávio, desculpa, sem querer cortá-lo, né? Já uma condição diferenciada, alguém que tem ali... que ter uma atenção melhor, né, porque tem uma doença, né, que trata, né, e tal, mas que também precisa cuidar do físico, precisa estar ali treinando, né, então que é o ponto da questão das pessoas que são diabéticas. Muito legal você ter levantado essa questão. Agora, dependendo dos problemas, porque a gente vê aqui na Grande São Paulo, eu falo da Grande São Paulo porque isso aqui é engraçado a gente falar disso, mas parece uma loucura, né? Então, trabalho o dia inteiro, estudando o dia inteiro, a gente tem que ter tempo para o ministério, tem que ter tempo para a família, final de semana, né? A gente dedica muitas vezes ao Senhor e às vezes em uma brechinha a gente quer viajar, descansar, então a gente acaba pegando muita coisa para fazer, a nossa agenda fica muito corrida. Mas com relação à atividade física, eu sempre oriento, olha, você tem algum problema, né? Se de repente é um praticante hipertenso, se é um praticante diabético, se é um praticante que tem algum problema de saúde, ele precisa sim de andar com a aguinha dele, com o remédio dele, ele precisa andar com uma fonte de carboidrato, uma fruta ali, de repente uma barrinha, alguma coisa. Uma rotina mesmo, né? Igual você tinha falado, não exatamente pro dia, né, ali, mas já uma rotina mesmo, né? Porque senão a pessoa pode vir a ter algum problema, mas isso tem que fazer parte dos bons hábitos, né? Isso, sim. Muito bom. Bom, para você que está acompanhando essa transmissão, esse bate-papo, nós estamos aqui falando hoje sobre alimentação saudável e exercícios físicos, que é um dos desafios do homem moderno, né? Então, estamos direcionando essa fala ao homem, mas é claro, para você, mulher, eu tenho certeza que você, mulher, que parou para assistir e para ouvir esse bate-papo, está aprendendo muito
porque tem sido realmente muito importante aqui os pontos que a Jennifer e o Flávio têm colocado. Você está na ADFM 88.7 aqui em São Paulo e esse bate-papo também está no ar pelo YouTube, pelo canal da TV AD Belém no YouTube. Você pode também acompanhar o bate-papo com imagens, tá certo? Bom, e eu converso com a Jennifer Fernandes Ávila, que é nutricionista especializada em emagrecimento e desinflamação do corpo, e também ela dá uma atenção diferenciada para obesidade e doenças associadas, né? E o Flávio é bacharel em Educação Física pela Universidade Mackenzie e é especialista aí em qualidade de vida com ênfase na saúde do homem, né? São dois profissionais que estão batendo esse papo sobre saúde comigo e com você aqui na ADFM 88.7 também pelo YouTube. Agora, nós estamos caminhando aqui na nossa conversa do raso, né, para o profundo, né? Então agora aquela pessoa que já treina, aquela pessoa que já tem o hábito, né, de treinar, mas que também tem uma rotina de trabalho que às vezes não favorece. Então, vamos pensar assim, aquela pessoa que precisa viajar muito, né? Jennifer, vou começar com você, mais uma vez. Eu tenho a minha alimentação, meu ritmo, eu moro aqui em São Paulo, mas de repente eu preciso atender um compromisso de trabalho lá no Nordeste. E agora? O que eu preciso fazer? Eu levo minha comida na bagagem, mas vai pesar, vai ser desconfortável. O que eu faço, Jennifer? Vou para o Nordeste, como que eu devo me comportar num outro lugar com relação à minha alimentação? Não precisa levar na bagagem, não. Eu falo muito assim, você se adaptar ao lugar que você está, porque eu acredito que é muito assim, a gente que faz as escolhas, a gente que tem o domínio, a força de vontade para escolher os alimentos saudáveis, porque nesses lugares também vai ter a opção, né, do saudável e não, né, e dos industrializados e processados. Então a gente ter essa consciência, sabe, de fazer as escolhas saudáveis, fazer escolhas inteligentes, a gente fala, né, que é para uma alimentação natural, mais saudável, igual a gente falou lá no início, né, preferir frutas, verduras, grãos, e nesses lugares também tem muitas frutas, né, então Verdade. Optar pelo mais saudável sempre, então cabe a nós. É igual até ele falou inicialmente, é uma decisão, né, porque a reeducação alimentar, mudança de hábitos, é uma decisão. E o que a gente vai encontrando no caminho também, que são as escolhas, tem que partir da nossa força de vontade, da nossa constância, das nossas escolhas. E reduzindo quantidades também, né? Você não precisa consumir tudo que ali o lugar vai te oferecer. Você pode, né, reduzir nas quantidades. E uma dica que eu acho muito legal, que eu até passo para os meus pacientes também, é você, antes de você consumir um carboidrato ou uma comida que você considera mais pesada, massas, pizzas, bolos, doces, você consumir uma colher de sopa de vinagre de maçã sem álcool diluído em 150 ml de água. Olha a dica aí, hein? Então, vamos lá. Quem quiser anotar, pode anotar. Ou tomar uma xícara de chá de hibisco gelada 30 minutos antes dessa refeição. É só uma vez por dia, tá, gente? Não é em todas as refeições, não. Não são em todas as refeições. E qual é o impacto de tomar essa dose, né? Vamos repetir, é o vinagre? Uma colher de sopa de vinagre certo. De maçã Tô sem anotando álcool. Aqui. Tá. Pode falar, pode ir. Em 150 ml de água. Certo, olha aí. E aí você toma 30 minutos antes dessa refeição. 30 ou minutos. Pode ser o almoço ou o jantar, isso, 30 minutos antes. Porque ela ajuda a diminuir na absorção do carboidrato. Que não dá esse pico de glicose, né, que a gente tem com o carboidrato. E também não traz as gorduras indesejadas na região abdominal, né, aquela gordura visceral. Então, Sim. isso ajuda na quebra do carboidrato dessa refeição. E tem um chá aí, eu anotei o vinagre de maçã, certo? Isso. E o chá de? Hibisco. Chá de hibisco. Gelado. Geladinho. Isso. Então tá anotado aqui, ó. E qual é a quantidade desse chá? 150 ml também? Então, a xícara mesmo de chá, que Uma xícara, né? Uma xícara. Tá certo, então. Que é muito importante, então, para preparar o organismo
para depois fazer uma refeição e essa refeição ser bem aceita, né? Bem absorvida pelo organismo. Porque daí você não precisa deixar de consumir o carboidrato, né? E ao mesmo tempo ele não vai ser totalmente absorvido de uma maneira ruim, vamos dizer, sim, né? E outra coisa, até em festa, em relação a festas também, que às vezes o pessoal fala, nossa, eu não vou comer nada o dia inteiro, porque eu quero comer muito na festa, né? Já não é um pensamento legal, porque assim, na verdade, a gente tem que comer corretamente durante todo o dia, igual a gente tem a nossa rotina, em pequenas quantidades, fazendo as boas escolhas, pra justamente não exagerar na festa, né? E até lá na festa também fazer boas escolhas ali, não consumir tudo que tá te oferecendo, mas se tem frituras e assados, dá preferência para assados. No jantar, reduzir a quantidade ali do que você vai consumir. Nos doces, né? Que o pessoal gosta muito de doce, né? Eu gosto, olha só, eu acho que é pra mim isso aí, viu? Não é? E que gosta muito de doces. Então, assim, eu escolho ou o docinho ou o bolo, né? Então, por isso que eu falo que é muita questão de domínio mesmo e de escolhas. E isso cabe a nós, sim, né? Sim, muito bem. Aí me veio agora outra questão que eu quero passar a bola pro Flávio agora. Olha só, vamos na mesma dinâmica. Trabalho aqui em São Paulo, mas também preciso atender algumas viagens, algumas demandas. Tenho meu treino certinho aqui em São Paulo, na minha academia, né, com o meu personal, mas eu tenho que viajar. Mas vou ficar num lugar onde não tem academia, de repente é um Airbnb, enfim. E agora? Como que eu faço essa readaptação? Olha, existem algumas formas de facilitar a nossa vida com uma adaptação um pouco mais tranquila. Mas só um adendo no que a Jennifer falou, uma nutricionista, né, indicou para uma aluna minha de personal tomar também, fazer essas mesmas dicas que a Jennifer deu. E ela foi fazendo isso, né, colocando algumas colheres de açúcar, né, no chá de hibisco e tudo mais, mas a gente sabe que tem que tomar cuidado, né? Aí não me ajuda aí, né? Então não cometer esse erro, né? Mas o que acontece é que às vezes as pessoas vão viajar e, por exemplo, a gente vê a rotina de alguns obreiros, né? Que tem algumas oportunidades de viajar e ter que pregar fora e às vezes não tem um tempo hábil ali ou não consegue, às vezes, se organizar para fazer um treino ou uma atividade física nesse sentido. Hoje em dia, a gente tem aí as consultorias, né, com alguns profissionais de educação física, você pode estar adquirindo, né, não chega a ser uma aula com o personal, né, até porque seria um investimento muito mais alto, mas uma consultoria, de repente um treino mais direcionado para quem precisa de treinar mais distante ou quem já treina, né? Quem já treina, às vezes, fica até mais fácil, né? Porque você só direciona a pessoa no que ela tem que fazer, ela vai lá e faz. Agora tem que ver a questão da gestão do tempo. Isso a gente vê que o tempo, hoje nós temos aí 24 horas do nosso dia, a gente tem que encaixar isso como uma das prioridades para a nossa saúde, né? Certo. E eu falo assim que eu vejo mais as mulheres cuidando desta parte do que os homens, né? Então, uma chamada de atenção especial aos homens, porque a gente precisa entender que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Amém. E a gente vai ter uma demanda para executar, seja aqui ou seja lá no Nordeste, como o Dário deu como exemplo, mas a gente não pode deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Assim como a gente levanta de manhã para tomar um café da manhã, para escovar os dentes, a gente precisa também, né, fazer algo em função do nosso corpo. E assim, não precisa de muita coisa. É que nem eu falo, você tem ali 20 minutos a 50 minutos do seu dia para poder se exercitar, se exercite. Busque fontes que possam te ajudar. Então, hoje a gente tem consultoria online com muitos dos profissionais de educação física, de um valor, de um custo-benefício mais tranquilo financeiramente, onde você pode pegar esse treino e aplicar na academia, no hotel onde você for ficar, ou dependendo do lugar que você estiver. Eu já tive... eu já prescrevi treino, por exemplo, para aluno fazer dentro do quarto do hotel. Olha, ele falou assim, Flavinho, eu vou precisar de fazer um treino, mas assim, cara, não tem nem como eu sair daqui, porque eu vou ficar o dia inteiro na feira trabalhando e eu só volto pro hotel para jantar e depois já ir dormir.
Então, vou deixar um treino para você fazer dentro do seu quarto, né? Olha lá, então... E aí eu sugeri para ele alguns exercícios de calistenia, né? Então, alguns polichinelos, abdominais, né? Corrida estacionada. Muitos exercícios, e quando a gente fala de calistenia, a gente está falando de exercício com peso do próprio corpo. Para quê? Para ele continuar se mantendo ativo. Isso ajudou ele não só a estar mantendo a constância dele, né? Como a Jennifer citou lá no começo, mas também na questão da regulação hormonal. A gente sabe que às vezes você fica o dia inteiro trabalhando numa feira, por exemplo, onde ele foi, e essa questão dos hormônios mexe muito conosco. Então, cortisol, adrenalina, noradrenalina, esses hormônios do estresse, eles ficam muito ativos. E aí o que acontece? Às vezes, por um quadro de ansiedade, um quadro de estresse, você vai descontar onde? Vai descontar na própria comida, nos lanches, nos fast food. Então, você fazer um exercício físico, seja ele ali nesse tempo que a gente sugere de 20 a 50 minutos, você consegue fazer com que alivie um pouco, baixe um pouco esses hormônios de cortisol, adrenalina, noradrenalina, por conta do estresse. Então, assim, eu vejo que é muito mais fácil dar desculpa do que arrumar uma solução. Então, a solução é essa. A gente consegue fazer até dentro da nossa casa, no nosso quarto. Você tem um espaço ali de 2 metros quadrados, pronto, já consegue se exercitar. Muito legal. Então, o Flávio falou, né, a questão aí de descontar, né? Às vezes, por essa questão também hormonal, essa regulação hormonal, eu até sorri, mas assim, porque realmente, né, a gente quer botar a culpa em alguém, né? Então a culpa vai ali, então eu vou pôr a culpa aqui em você, vai num determinado alimento e ele vai e exagera e de repente já desequilibra toda aquela, né, todo aquele trabalho que ele vinha trazendo, tal, né, que foi tão importante no começo, a decisão, a escolha, a constância, e aí vai tudo por água abaixo, né? Então, muito importante você citar, Flávio, essa parte aí hormonal, né, que também anda em conjunto. Bom, você está na ADFM 88.7 e também no YouTube. Nós estamos ali no canal do YouTube, na TV AD Belém, para transmitir para você esse bate-papo. Eu estou conversando aqui com a Jennifer e com o Flávio. Nós estamos falando sobre alimentação saudável e exercícios físicos. A Jennifer é nutricionista e o Flávio é um profissional da educação física e estamos unindo esses dois profissionais aqui para trazer esse conhecimento para você e para te encorajar a ter uma vida mais saudável, a sair do sedentarismo, a tomar essa decisão, a dar esse passo que você vai colher os frutos muito em breve, tá certo? Olha só, gente, nosso bate-papo já tá caminhando para o final, né? O tempo passa muito rápido, né? Mas dá para explorar mais alguns temas aqui. Eu quero focar agora na questão da prevenção, tá certo? Estão preparados? Preparados aí? Vamos falar de prevenção um pouquinho? Então, vamos lá. Muito se fala em prevenção, né? Hoje em dia, o homem, por exemplo, tem a questão do câncer de próstata, né? Inclusive no mês de novembro, né? Se fala muito do Novembro Azul, são as campanhas, né, que são levantadas aí pelo governo, são encabeçadas pelo governo e muitas instituições, e realmente do câncer, uma das doenças, né, mais agressivas para o homem, que é o câncer de próstata. Vamos falar de prevenção agora? De que forma eu posso me prevenir de ter uma doença como esta, né, como o câncer de próstata, mudando a minha alimentação, Jennifer? Que você pode me ajudar e ajudar também o nosso querido ouvinte, o nosso querido telespectador que está nos acompanhando? Então, tem os alimentos que ajudam sim na prevenção do câncer de próstata. Tem alimentos ricos em licopeno. Licopeno é uma substância de pigmentação avermelhada, que pode estar presente nas frutas ou legumes, como goiaba, tomate, né? O tomate, né, é o bem falado aí, todo mundo sabe pelo licopeno, né? E a rabanete, melancia, são alimentos que ajudam na prevenção do câncer de próstata e também a prevenir doenças cardiovasculares, porque eles têm antioxidantes que neutralizam os radicais livres que são produzidos em excesso no corpo e pode causar um envelhecimento precoce, causando câncer. Olha só. Então, esses alimentos ajudam aí nessa questão. Tem um outro grupo de alimentos que são os alimentos ricos em vitamina C. Laranja, limão,
o kiwi, abacaxi e as frutas vermelhas. São ricas em zinco e também são antioxidantes, que ajudam também no que a gente acabou de falar, que neutraliza os radicais livres. Tem o grupo das verduras verdes escuras e legumes, brócolis, a couve-flor, espinafre. Eles são ricos em ferro e cálcio. Fibras também que ajudam aí no sistema imunológico, que é importante também, né? E também o grupo das leguminosas, que são os feijões, lentilha, grão de bico, a soja. São alimentos que ajudam a combater as células cancerígenas também. Olha que interessante, é uma lista extensa, mas pode continuar. Tem mais um pouquinho só. Continua aí, tá muito bom. Os cereais integrais, pães, arroz integral, eles ajudam, por ser rico em fibras também, ajudam a combater, né, a questão do peso também, manutenção de peso, controle, e ajudam também a prevenir doenças cardiovasculares também. Então, é um grupo aí importante também. E a água, né, que a gente até comentou um pouquinho já da água, não podia faltar, que além de ajudar na hidratação, ajuda na regulação hormonal também, já que nós falamos das duas, dos dois, né, itens, então... Isso, estamos equilibrando aqui, né? Exatamente, a água também ajuda nessa regulação hormonal. Inclusive, tem um cálculo de água que dá pra gente mesmo fazer, que é 30 ml de água, multiplica pelo peso, e aí você sabe sua quantidade ideal por dia de água que você pode consumir. Então, dá pra fazer essa continha aí, que a gente mesmo consegue saber a quantidade de líquido aí por dia. Sim, exatamente. Mais uma continha. Eu comecei, né, a nossa conversa fazendo uma conta aqui e a gente também continua aí com a matemática, fazendo conta, né? Então, vamos repetir aí a equação, é 30... É 30 ou pode ser 0,03, que equivale, multiplicar pelo peso. ml, né? ml, 30, isso. Certo. É isso aí, ó. Tem Pelo uma continha seu peso. e multiplica pelo peso. Ó, mais uma expressãozinha aí, mais uma continha pra gente fazer tudo para termos uma melhora, tudo para compensar na nossa saúde. Exatamente. Muito bem. Algo mais a acrescentar nessa questão da prevenção por meio dos alimentos? Eu acho que por enquanto esses são os mais indicados no né? momento. Muito bem. E agora eu passo a bola novamente aqui pro Flávio. Flávio, dá para se prevenir de doenças também por meio de exercícios físicos? Sim, dá para se prevenir. É lógico, a gente tem questões às vezes que são favoráveis a questões genéticas, né? Mas na maioria dos casos não vem só do aspecto genético, vem também, né, de uma falta de cuidado com o corpo, vem de maus hábitos. Eu falo que às vezes de péssimos hábitos, porque se não for uma questão genética, para a pessoa adquirir um câncer, vem de maus hábitos. Então, né, não é só a questão, por exemplo, de a pessoa exceder no açúcar, ou de repente ela andar inflamada, né, com o corpo todo sempre com alguns problemas fisiológicos, mas com essa questão da falta da atividade física. Tem aquele praticante e tem o não praticante. O não praticante, ele vai fazer, né, a atividade física para procurar não ter o problema. E o praticante, ele vai dar continuidade à manutenção naquilo que ele precisa. Então, a atividade física, ela previne? Previne, ajuda a prevenir. E quando a gente fala de prevenção, não quer dizer que isso não vá acontecer. Exatamente. Prevenção, ela pode vir a acontecer, né, independente se você está praticando atividade física, se alimentando bem, mas é aquela coisa do quadro genético, muitas das vezes, né? Ou das circunstâncias, ou, né, do que pode vir a acontecer por conta da rotina, né? Então, a gente vê questões, às vezes, relacionadas ao câncer, fatores emocionais, fatores como estresse, como ansiedade, como depressão. Então, isso também pode, né, favorecer um estado de câncer. E alguns estudos mostram até que a falta de liberar perdão pode ser um aspecto voltado para o emocional, que tem uma correlação ligada a um surgimento de câncer. Então, assim, são vários fatores, né, que podem estar gerando, mas quando a gente fala de prevenção, aí a gente lembra de novo, né, de questões da alma, né? Então, a gente está falando aí de sentimentos, a gente está falando de às vezes... Tá tudo conectado, né? Tudo conectado. A alma, né? A gente tá falando da questão do espírito, né? Então a gente tá questão, né? Porque a gente não sabe, de repente é um espírito de enfermidade. Então,
tá tudo relacionado. Então, a alma, o espírito, o corpo. Como eu estou falando da questão do corpo, é a questão da prática de exercício físico. A gente praticar, a gente se exercitar para que isso não ocorra. Existem 3 tipos de praticantes, né? Ou, na verdade, 3 tipos de pessoas que a gente pode... né? São os sedentários ou iniciantes, que tem um tratamento diferente. Tem os intermediários e tem os mais avançados, né? Para você mensurar o que é mais ou menos um nível iniciante, intermediário e avançado, você pega mais ou menos o tempo de prática de atividade física com a constância que ele tem dentro da prática. Então, se ele não pratica atividade física, ele é um sedentário, né? Se ele pratica atividade física até 3 meses, ele é considerado um iniciante. Até 6 meses, 8 meses, ele já é considerado um intermediário. Passou de 10 meses, quase um ano, ele já é considerado um praticante avançado. E a gente, para poder mensurar um risco de prevenção de algo que possa vir a acontecer no treino e ele se precaver melhor, uma estratégia boa é medir a frequência cardíaca, né? Você me permite fazer mais uma continha aí, mais um cálculo matemático, Vamos lá, mais um cálculo aí. Então vamos lá, como é que eu sei mais ou menos quanto é que é a minha frequência cardíaca? Bora lá. Você vai pegar o número 220, veja lá, eu sei que tá acompanhando. Eu tô aqui, ó, com a minha caneta em ação. Isso, menos a tua idade, né? Aí não pode revelar, né, Dário? Não, jamais. Então, 220 menos a idade, você vai ter ali a tua frequência cardíaca máxima. Para uma zona de segurança, você vai trabalhar sempre com exercícios físicos numa zona, se você é um iniciante. Mas isso por minuto, por exemplo, 220 menos a idade, aí vai dar um total aqui. Vai dar o resultado. Esse resultado, ele é o 100%, que a gente chama de frequência cardíaca máxima. Só que a gente não vai trabalhar na frequência cardíaca máxima, senão a gente infarta, né? Então, a gente não tem como trabalhar essa frequência cardíaca. Não é esse o objetivo, Pois né? Então, a gente tem que ter uma zona de segurança ali. Como é que funciona essa zona de segurança? O praticante que é sedentário, aliás, que é sedentário para o iniciante, ele vai trabalhar numa zona ali, mais ou menos 60, de 40 a 60% desse resultado que é a frequência cardíaca máxima. Certo. Então aí cabe uma regrinha de 3. Então de 40 a 60% da frequência cardíaca máxima. Isso a gente está falando de um iniciante até 3 meses, de sedentário a iniciante. Né? Passou de 3 meses, a gente tem ali até 8 meses um trabalho podendo ser feito de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Ele consegue intensificar mais o treino dele nessa condição. E aí, quando ele já é um praticante de atividade física avançado, que ele já tem ali quase que um ano treinando, né? Se exercitando, seja na musculação, seja fazendo um aeróbico. O importante ele consegue atingir ali quase 100% da máxima. Então, ele consegue trabalhar entre 80% a 95% da frequência cardíaca dele máxima. É óbvio que quando esse número está batendo, então, se você tem um cardiofrequencímetro, tem aquele reloginho medindo a frequência cardíaca, hoje é muito comum, né? Você baixa um aplicativo no celular, se você tiver o relógio, né, que já tem essa função, fica mais fácil. Então tá batendo ali, por exemplo, você é um intermediário, tá batendo em torno de 70%, opa, já começa a ficar atento, reduz a intensidade. Não, ainda tá tranquilo, eu consigo um pouquinho mais, então vai até 70%, 80%, opa, tá batendo... já reduz. Aí já liga o sinal de alerta. Como o nosso corpo é como se fosse uma máquina, é como se fosse um carro. Então você tem que estar ligado em todos os sinais, desde quando você vai fazer uma conversão até quando você vai fazer uma baliza, uma ré, enfim. Então tudo isso é importante. Atento, né? Ficar atento. Muito bem, então. Olha, nós precisamos caminhar para o final, né? Olha, passa muito rápido o tempo, né? E o bate-papo tá muito gostoso e interessante. Mas a gente tem um assunto importante para colocar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que é a questão dos suplementos alimentares, né? Hoje em dia tem muita gente se cuidando, tem muita gente frequentando a academia e tem muita gente interessado aí em inserir os suplementos alimentares aí na rotina da alimentação. Então eu pergunto para você, Jennifer, são vilões ou são aliados os suplementos alimentares? Assim, consumindo da maneira certa, correta, com orientação, né, de um profissional da saúde, ele é um aliado, sim.
e ele é importante a gente verificar antes de consumir as deficiências nutricionais, se tem alguma falta de vitamina e alguns nutrientes. E às vezes até o pessoal acaba acostumando muito agora com a academia, né? As proteínas e querem para ganho de massa muscular. Mas é sempre importante ter essa orientação antes, porque o consumo excessivo da proteína, até por exemplo, pode sobrecarregar o fígado e rins, né? Então pode consumir, mas da maneira certa. E assim, o suplemento é uma complementação do alimento, tá bom? Não é um substituto. Então, olha só que importante isso, né? Exatamente. Então, não é porque você tá consumindo um suplemento que você não vai ter uma alimentação saudável. Então, ele é um complemento caso falte, né, algum desses nutrientes que a gente comentou, ou para que seja do ganho de massa muscular. Por isso que é importante olhar com cuidado para isso, ter sempre uma orientação de um profissional. Mas é um aliado fazendo tudo dentro do certo, né? Dentro do cronograma, sim. Então é um aliado, sim. Muito bem. E temos hoje em dia desses suplementos, né? Podemos colocar assim, que é a creatina. E a creatina, hein? O que podemos falar sobre ela? Quem deve fazer uso, quem não deve fazer uso? Todo mundo pode fazer? Nos ajuda aí, por favor. A creatina também é uma aliada, igual a gente falou antes, sendo a orientação, né? Não consumir por conta própria. E a creatina, ela ajuda a dar energia, resistência. E normalmente eu até recomendo antes do treino, né? Pra dar essa força, resistência, pra ajudar a fazer sua atividade associada com a proteína e carboidrato na alimentação. Porque ela vai te ajudar na potencialização da ação. Então, não tomar em jejum, né? Que às vezes o pessoal acaba consumindo em jejum. Olha, é uma dica importante, acaba né? fazendo isso. A maioria acaba tomando em jejum. Então, não é o ideal, tá? O ideal é associar ou a um carboidrato, a uma proteína. E aí, você toma a creatina dentro do recomendado também. E aí, você pode consumir normalmente, tá? Então, essa dica eu falei justamente por isso, porque o pessoal acaba fazendo isso mesmo, acaba tomando mais em jejum, né? Ou seja, já pensa em substituir, né, esse suplemento ou esse componente por um alimento. Que não é o ideal, que é o que a gente acabou de falar também, né? Então, e quem pode consumir, né, são os praticantes de musculação, adultos saudáveis como atletas, eles podem consumir também. Pessoas que querem melhorar o desempenho físico, cognitivo, idosos também sempre dentro da quantidade orientada, né? Então, e vegetarianos, veganos também podem consumir a creatina. Olha aí, tá? Muito bem, uma boa dica aí. E quem não pode fazer uso da creatina são as gestantes, lactantes e pessoas que já têm uma predisposição a doenças renais. Olha aí, hein? Anotou? Tomou nota aí dessa dica da nossa profissional aqui, da nossa nutricionista, Jennifer, que acabou de dar esse recado importante. Jennifer, algo mais, Jennifer, a acrescentar aí para os nossos telespectadores com relação aos suplementos alimentares? Eu acho que é mais essa atenção. Sempre eu gosto de reforçar que é muito importante, antes de começar a consumir, pedir uma orientação e fazer exames aí para ver como que está a questão das suas vitaminas, minerais, e lembrar que é um complemento e não um substituto. São essas dicas que eu queria reforçar aí, que é isso que é importante. E aí sim é uma aliada, senão acaba se tornando uma vilã, né? Muito bem. Então, eu quero, antes de passar aqui para o Flávio também dar a opinião dele para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu já quero puxar e trazer para o nosso bate-papo a questão do jejum, né? A gente está falando também para um público que é cristão, que gosta de praticar o jejum como disciplina espiritual, mas que também pensa no jejum como uma questão importante para o emagrecimento, para uma reeducação alimentar. O que a pessoa precisa saber acerca do jejum antes de praticá-lo na questão do emagrecimento? Ajuda a gente aí a pensar um pouquinho a respeito, Jennifer, dessa questão do jejum.
O jejum, ele é importante, né? Ele ajuda não só na questão espiritual, mas na alimentação também, porque ele ajuda na perda de peso, ele ajuda na perda de gordura, a controlar a insulina e a glicemia também, a prevenir doenças cardiovasculares. Mas também é importante ser feito da maneira certa, né? Não exagerando, respeitando os limites do seu corpo e fazer os horários que você... Porque tem até o jejum intermitente também agora, né? E tem os horários, 8, 14, 16 horas, começando gradualmente também, né? Seguindo aí... o seu corpo, até onde o seu físico aguenta, né? Então é importante isso, associar também, né? Junto com a atividade física, mas não respeitando o limite do seu corpo na atividade física, não fazer o jejum na hora da atividade física. Tem as janelas da alimentação também, então nas janelas da alimentação você também consumir os alimentos saudáveis, né? Porque não adianta nada você fazer o jejum, ficar todo esse tempo e aí termina o jejum você voltar a exagerar, comer tudo, não, né? Daí não tem. Então sempre respeitar esse tempo também. Então eu acho que é isso que é importante para quem tá começando o jejum e fazer com a orientação e horários adequados, respeitando o limite do seu corpo. Muito bem. Então, agora, para a gente fechar o bate-papo, quero chamar aqui o Flávio novamente para a conversa, Flávio. E faz para a gente aí, então, portanto, na sua resposta, resume tudo isso que a gente estava falando, a questão... Sim. O que você pode falar para a gente com relação a suplementos alimentares, a questão da creatina e também a questão do jejum? Você que é um profissional da área que é um educador físico, né? O que você tem para acrescentar aí no que a Jennifer vinha respondendo a respeito? Olha, Dário, é uma coisa que eu acho interessante, talvez acrescentar, porque a Jennifer, né, ela já deu uma aula aqui sobre suplemento alimentar, mas é aquilo, o suplemento ele vem para suprir uma necessidade que a pessoa às vezes não tem. A gente sabe que na maioria dos casos, só a alimentação já vai resolver a nossa situação. Se há uma questão mais de performance, né, se a pessoa quer performar melhor fisicamente, tem ali, né, alguma recomendação dos nutricionistas, mas na maioria dos casos a gente sabe que é um investimento muito alto para um retorno que você tem através da alimentação. E outra coisa, os irmãos, eu gosto de falar isso principalmente para os homens mais antigos. Suplemento alimentar, ele não é esteroide anabolizante, ele não é bomba, né? O pessoal confunde com esteroide anabolizante. Isso não faz mal no nosso organismo, pelo contrário, tem aqui, né, uma profissional que pode falar bem, e a gente sabe que o esteroide anabolizante, sim, ele pode causar algumas adversidades. O suplemento alimentar não. Então, dependendo de como a pessoa está, de qual o objetivo dela, se tem um acompanhamento profissional, não vai te fazer mal nenhum. A questão dos esteroides anabolizantes, eles precisam de um acompanhamento médico, né? De repente de um nutrólogo, de um endócrino ou de algum profissional capacitado na área da medicina para poder fazer a prescrição de esteroide anabolizante. Esteroide anabolizante tomado por conta é um risco muito grande para a saúde. Então, se você vê a necessidade de quer tomar esteroide anabolizante, primeiro você vai no médico, procura saber como é que está o seu estado físico, faz toda a bateria de exames que o médico pedir para ver se há necessidade ou não de esteroide anabolizante, porque daí sim você vai ter que entrar com uma reposição hormonal. No caso das pessoas, dos homens que já têm um câncer de próstata e precisa de fazer uma reposição hormonal, precisa tomar remédios em função disso, quem vai prescrever isso são os próprios médicos. Olha só, importante, né? Sim, então a questão hormonal ela é muito importante, tem que ter muito cuidado, porque se a gente fizer as coisas por conta, a gente pode acabar, né, se dando mal. Existem profissionais da área da saúde para isso, né? A gente estava até comentando no começo, tem nutricionista, tem psicólogo, tem profissional de educação física, tem enfermeiro, tem médico, então todo mundo está aí, né, para poder auxiliar no que for necessário. Com relação ao jejum, portanto, Flávio, o que você poderia acrescentar aqui para a gente caminhar para o final da nossa conversa? Jejum. Existem 2 tipos de jejum. O jejum espiritual e o jejum secular.
Então, se o médico pedir para você ficar de jejum de 8 a 12 horas para fazer um exame de sangue, você sabe que é um jejum, né? Com aquela finalidade ali. Isso, tem um outro objetivo, né? Um jejum intermitente também pode ser considerado também um jejum assim. Quando eu falo secular, não é que é pecado fazer, é que precisa de orientação. Exatamente. Se o médico pediu para você ficar de 8 a 12 horas porque você tem que fazer um exame, isso é uma orientação profissional. Se você vai fazer um jejum intermitente, dependendo do protocolo que você vai seguir, se é de 8, 12, aí é o nutricionista que vai dar esse direcionamento para você como estratégia, às vezes até de emagrecimento. Mas o jejum espiritual, seja ele uma abstinência total de alimento ou não, assim como o Daniel fez, a gente tem que analisar o jejum de forma espiritual, de uma forma que tudo é para honra e glória do Senhor. Então, se a gente está tratando sobre algo do espírito, se a gente está tratando algo sobre a alma, se a gente está tratando algo sobre o corpo, tudo precisa de ser feito para a honra e glória do Senhor. Por isso, a gente, antes mesmo de pensar numa questão somente estética, a gente pensa primeiro na qualidade física e saúde, para que a gente possa não ter problemas. E uma dica boa para os homens, né, não só na questão, né, de cuidado, mas de prevenção. Opa, eu gosto de dicas, hein, gente? Então chama atenção aí para anota aí a dica. Vamos lá. Você passou dos 35, 40 anos de idade, já começa a ficar atento. Acaba com essa resistência, com esse bloqueio de que você não pode fazer um exame de sangue ou, de repente, um exame com um urologista. Não, você precisa fazer esse exame por um cuidado que você possa ter como consciência tranquila em saber se você tem ou não tem algo, e isso é preventivo. É por isso que eu falo, as mulheres às vezes cuidam um pouco mais, né, quando precisa de ir no ginecologista. Os homens às vezes ficam com algum bloqueio quando precisa de ir no neurologista. Mas essa resistência, esse bloqueio, a gente precisa de acabar. Por quê? Porque está tratando sobre saúde, está tratando sobre algo sério. O Novembro Azul é uma iniciativa de conscientização para que todos possam aí ter, principalmente os homens, né, obviamente, terem aí um cuidado com a sua saúde. Muito bem. Então, portanto, fica aqui o recado do Flávio, muito importante já no final do nosso bate-papo, para a gente encerrar agora, falando aí da questão da idade, né, gente? Então, 30, 35 anos, 40, olha, é a hora realmente de procurar. É possível que um homem, até essa altura da idade, nunca procurou um urologista, sim, né? Então não é de se assustar, porque isso pode acontecer mesmo. Os homens realmente são um pouquinho mais resistentes ao cuidado da saúde, então ficou a dica do Flávio aí para você homem, procure sim se cuidar cada vez melhor. Portanto, o Flávio deu essa dica importantíssima, né, para que você homem procure a orientação médica, né? Falamos, portanto, de alimentação saudável com a Jennifer Ávila e falamos também com o Flávio Abraão. Por meio dos exercícios físicos, você também pode descobrir meios preventivos para ter uma vida muito saudável. E eu quero agradecer demais. Olha, eu vou deixar aqui, vou ser generoso, vai, 1 minutinho para cada um de vocês finalizar o bate-papo aqui, seja agradecendo ou dando alguma dica. Eu quero começar com a Jennifer Fernandes Ávila, que é nutricionista especializada em emagrecimento, desinflamação do corpo, obesidade e também doenças associadas. Jennifer, vamos lá? Seu recado em 1 minuto. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, foi muito bom, gostei muito da nossa conversa, uma conversa importante mesmo, né, porque realmente os homens acabam, né, não olhando com esse cuidado, né, para saúde, né, e aí para reforçar isso e sempre associar essas questões mesmo, que é importante o exercício físico, uma alimentação saudável, uma rotina, um check-up, né, anual, uma qualidade de sono também, porque o descanso é importante, né, para que tudo isso aí funcione, essa máquina funcione, o que é o corpo, né? Então, para ficar esse recado, e eu gostei muito de estar aqui, obrigada pela oportunidade. Por nada, eu que agradeço em nome da AD Belém, da comunicação da AD Belém, também em nome da produção, né, deste podcast, deste bate-papo. Foi muito bom ter você. E você que quer conhecer um pouco mais o trabalho da Jennifer, olha, @jenniferavila.nutricionista. Anote aí, @jenniferavila.nutricionista. Você que quer mais dicas, você que quer um acompanhamento mais próximo, ou melhor, dessa profissional, né, que
tão gentilmente atendeu aqui o nosso convite, procure no Instagram. Flávio, a sua vez, em 1 minuto, seu agradecimento, e você ficou de dar um presente para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. É a hora é agora. Show de bola. Bom, agradecer, né, primeiramente ao nosso Senhor Jesus, né, pela rica oportunidade, agradecer o Dário e toda a equipe de jornalismo da AD Belém, né, por essa oportunidade de falar mais sobre qualidade de vida e saúde masculina. Tudo que é voltado para o homem para esse mês vai ser importante a gente tratar sobre essa relevância de assuntos sobre alimentação e atividade física. Também agradecer minha esposa, Késia, e o meu pastor Zaqueu por todo o apoio que deram para que eu estivesse aqui hoje. E aos irmãos que acompanharam como ouvintes ou que estão nos assistindo também na TV Belém, vai um presente, tá bom? Isso é de coração. Quem precisar de um auxílio de consultoria e quiserem esse presente, por favor, podem entrar em contato comigo lá no Instagram. Meu Instagram é Fla Personal Trainer, tudo junto, tá, irmãos? Fla Personal Trainer. Você vai mandar um direct escrevendo assim, Templo do Espírito Santo. E aí você já vai ganhar uma consultoria comigo, tá bom? Então, somente os homens, amém? Tá certo. Então, @Fla Personal Trainer é o Instagram aqui do Flávio Abraão. Eu vou apenas defendê-lo nessa questão de ele direcionar para os homens, primeiro, Novembro Azul, né, gente? Então, não faria sentido. E segundo, ele trabalha, a especialidade dele é com a qualidade de vida do homem, tá certo? É o segmento dele. Então, entenda, compreenda, tá certo? Agora, você, mulher que está assistindo, manda lá, porque de repente você pode presentear. Aí pode? Pode, com certeza. Nesse caso, a esposa. Isso. Ou avisa o esposo, né, pra de deixar. Qual que é a frase mesmo? Templo do Espírito Santo, tá certo? Então deixa lá no Instagram do Flávio, tá, gente? @Fla Personal Trainer, deixa lá Templo do Espírito Santo. Você, mulher, você que tem o seu irmão aí, por exemplo, você que não é casada, mas quer direcionar o presente, avisa pro seu companheiro lá, para essa pessoa querida, para comentar no @Fla Personal Trainer. E eu quero encerrar o nosso bate-papo agradecendo demais, tá bom? A presença aqui do Flávio Abraão e também da Jennifer Fernandes Ávila. Muito obrigado, gente. Vocês abrilhantaram demais esse bate-papo. E você, querido ouvinte, você que nos acompanhou até aqui, fica de presente para você essa conversa e bate-papo. Compartilha com todo mundo aí, tá bom? Porque foi muito bom, muito importante o que foi falado aqui pelos dois profissionais. Eu quero agradecer demais você pela audiência e a gente se vê em breve por aqui na AD/FM 88.7 também, aqui no nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e até a próxima.